Deus abençoe muito a sua vida. Mais um dia na presença de Deus, com a palavra de Deus. A meditação hoje da nossa devocional está em Romanos, capítulo 4, onde Paulo ele começa a falar sobre a justificação pela fé. Aí é um assunto que ele vai trilhar a partir de agora, dizendo que pela lei não podemos ser salvos, pela obediência da lei, porque existe o pecado em nós. E Jesus Cristo foi a justiça de Deus em nosso favor, ou seja, pela fé em Jesus, aquilo que ele fez passa para nós, somos justificados pela fé. E aqui ele fala sobre Abraão, que foi justificado pela fé. Então, quem é filho de Abraão é filho de Deus pela fé. Olha que coisa profunda. Esse texto aqui é maravilhoso, bem como todo Romanos, né? Toda a carta aos Romanos, ela é extremamente profunda. Cada capítulo você encontra riquezas teológicas sensacionais. Então aqui ele coloca, Abraão foi justificado pela fé. Versículo 1. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso foi imputado, foi creditado como justiça. Quando Deus falou para ele sobre a sua descendência, que seria tão numerosa como as estrelas dos céus, os grãos de areia do mar, diz a Bíblia que ele creu em Deus e isso foi lhe imputado por justiça, foi creditado. É como se Deus colocasse na conta dele uma fortuna, bom assim dizer, tá? Então, pela fé, isso foi creditado para ele como a salvação. Ele foi justificado pela fé. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é creditada por justiça. Quando eu trabalho, o meu salário não é um favor, é uma dívida que eu mereci. Só que a salvação não é pela obediência à lei. Então, aquilo que eu faço, não sou justificado diante de Deus. Então, quando eu creio a um favor que Deus me faz, acreditando a minha salvação, me aceitando pela graça dele, ou seja, não méritos meus, pela fé. Então, pela fé, Deus acredita em nossas vidas a sua justificação, a sua salvação. Versículo 6. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independentemente das obras. O independente das obras. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem Deus não atribui culpa. Versículo 9. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Lembrando, a circuncisão do povo judeu, incircuncisão, o restante do mundo, os gentios que não são judeus. Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Olha que profundo. É impressionante a inteligência de Paulo. É impressionante a maneira didática como ele explica de uma forma extremamente clara, com argumentos. Então ele fazendo umas perguntas retóricas, que lhe é peculiar. Então ele diz assim, ele foi justificado antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Versículo 11. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal,
como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ele ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, os judeus, que não somente são circuncisos, mas também andam aos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. A circuncisão era o selo, era a marca no corpo de que a pessoa cria em Deus. Então, através da circuncisão, a pessoa se tornava um judeu. Eu sou obediente à lei e eu quero servir o Senhor. Abraão creu, ele foi justificado pela fé, ele foi salvo. E depois ele foi circuncidado. Então o que Paulo está dizendo aqui que não foi a circuncisão que o salvou, mas a fé que o salvou. Assim como acontece hoje, nós cremos e somos batizados. O que salva não é o ato do batismo, mas é a fé em Jesus. Tá? E o ato do batismo é a consequência de eu crer. Porque eu creio, eu vou me batizar. Porque eu quero servir Deus. Eu quero fazer parte da família de Deus. No Antigo Testamento era a circuncisão, que pela circuncisão a pessoa participava da igreja, que é o Israel, os judeus. E no Novo Testamento, a água do batismo, que é o selo, purificação. E nós cremos e depois fazemos parte da igreja de Deus. Agora, outra coisa que é muito interessante, que eu quero que você entenda, tá? A questão de selo, de aliança. É uma aliança que eu faço com Deus. A circuncisão foi uma aliança que Deus fez com Abraão e a sua descendência. Presta muita atenção nisso. A idade de um judeu se circuncidar era com 8 dias. Quando alguém se convertia ao judaísmo, era circuncidado quando adulto. Mas se uma pessoa era circuncidada, judeu, e tinha um filho, ele era circuncidado aos 8 dias. Por quê? Porque ele fazia parte da aliança. Por isso que nós batizamos criança. A criança é batizada por causa da aliança. Aliança dos seus pais com Deus. E pela fé, eu creio que meu filho vai ser abençoado. Porque ele também tem uma aliança com Deus por minha causa. Que eu sou de Deus. Então, quando meu filho está com 8 dias, no caso no Antigo Testamento, ele era circuncidado. Hoje é o batismo infantil. O batismo infantil é um selo de que os nossos filhos também pertencem à aliança que nós fizemos com Deus. Agora vamos supor que uma pessoa se converta a Jesus Cristo na fase adulta. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser batizada. Aí vamos supor que essa pessoa batizada, ela se case. Aí ela tem um filho. O filho não vai esperar a fase adulta para ser batizado, porque ele já é abençoado por participar da aliança. Então, ele é batizado quando criança, porque ele já faz parte do reino de Deus, já faz parte da igreja de Deus. Então, a questão do batismo infantil é baseada na aliança que Deus fez conosco, tá bom? Então, isso explica muito também na questão de Abraão. Somos filhos da fé. Os filhos de Abraão são os filhos da fé. Então, Abraão tinha os seus filhos, depois Isaac, depois os filhos dos seus filhos, todos eram circuncidados ao 8º dia de vida, porque eles participavam da bênção da aliança. Então, olha só o que diz o versículo 13. Eu quero que você grife esse versículo. Ele é extremamente profundo. Não foi mediante a lei
que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Não foi pelas obras da lei, porque a lei de Moisés veio 400 anos depois de Abraão. Então aqui foi a promessa. E quando diz que Abraão foi o pai daqueles que creem, o pai da fé, significa que nós somos filhos de Abraão. Não porque somos judeus, mas porque cremos em Jesus, porque Abraão foi o pai da fé. E a fé é para alcançar tanto os judeus como os não-judeus. Olha que profundo isto. O versículo 14. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Porque a lei produz a ira, a lei produz a raiva. E onde não há lei, não há transgressão. Olha que profundo isso aqui. Eu sei que existe pecado porque eu sei que não pode ser feito. E por que não pode ser feito? Porque existe uma lei, não faça. Porque eu sei que adultério é pecado? Porque Deus disse, não adulterarás. Porque eu sei que roubar é pecado? Porque Deus diz, não roubarás. E se a pessoa não tivesse uma lei, ela não saberia o que era certo e errado. Então, a lei mostra a transgressão. E sem lei não há transgressão. Continuando. Versículo 16. Portanto, a promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão pela fé. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, no caso os judeus, mas também aos que têm a fé que Abraão teve, todos nós. Ele é o pai de todos nós. Ele é o pai de todos nós. É o pai daqueles que creem. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. E por que Abraão é chamado pai da fé? Aqui diz no versículo 18, Abraão contra toda a esperança. Eu acho lindo esse texto. Abraão contra a esperança. Ou seja, ele já não esperava mais nada. Mas ele, contra toda a esperança, ele resolveu crer. Isso é fé. As circunstâncias dizem não e a fé diz sim. As coisas que vivemos dizem não, mas Deus diz sim. Eu preciso acreditar em Deus, que traz à existência coisas que não existem, que traz vida aos mortos. Isso é fé. Agora, ele coloca, versículo 18, Abraão contra toda esperança, em esperança creu. Contra toda esperança, em esperança ele creu, ele acreditou. Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Abraão recebeu essa promessa. Você terá uma descendência tão numerosa quanto as estrelas dos céus e quanto os grãos de areia do mar. O que Deus estava dizendo para Abraão aqui? Que seríamos nós, aqueles que crescem em Jesus Cristo, seríamos filhos de Abraão, pela fé. Mas para Abraão ter uma descendência, ele precisava ter um filho. Agora imagina uma pessoa com 100 anos de idade. Imagina a esposa de Abraão, Sara, com 90 anos de idade. Já tinha passado da menopausa. Ela sempre foi estéril, nunca conseguiu ter filho quando era mais nova. Agora imagina velha, idosa, uma anciã de 90 anos de idade que já passou pela menopausa. Ele creu contra a esperança. Ele com 100 anos e ela com 90 anos. Ela engravidou de Isaac. Olha só o versículo 19. Sem se enfraquecer na fé,
reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, reconheceu, eu já sou uma pessoa idosa, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. O útero de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Deus prometeu um filho para ele. E é interessante que quando Deus prometeu esse filho, ele tinha 75 anos de idade. E Deus esperou 25 anos para cumprir a promessa. Quando ele tinha 75 anos, Deus prometeu um filho, e Deus esperou chegar a 100 anos para dar esse filho a ele. Mas ele foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isto lhe foi creditado como justiça. Deus colocou na conta dele a fé, não as obras da lei. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Quando Jesus morreu em obediência, ele morreu por causa dos nossos pecados. E quando Deus o ressuscitou ao terceiro dia, é como se Deus aprovasse tudo aquilo que Jesus fez. Ele estava esvaziado da sua glória, assumindo a forma de homem. Então, na morte dele, houve o perdão dos nossos pecados. Na ressurreição, a nossa justificação. Porque Deus confirmou que Jesus era justo. Pelo fato do pecado gerar morte, Jesus não ficou morto, porque ele nunca tinha pecado, ou seja, você é justo. Então, na sua ressurreição, Deus também nos justificou. Olha que coisa profunda. O tamanho, a grandeza da salvação que eu e você temos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida, para você dar valor a essa salvação. E como Abraão, crer, independente das circunstâncias, no Deus que ressuscita mortos e no Deus que traz à existência aquilo que não existe. Deus é o Deus dos impossíveis. E o maior milagre que Deus fez em sua vida, na minha vida, foi escrever o nosso nome no livro da vida. Esse é o maior milagre. Os outros são consequências deste maior milagre, a nossa salvação. Porque isso seria impossível para nós. Por isso que Deus tomou iniciativa, por amor, para que nós fôssemos salvos. Vamos orar. Pai, obrigado pela maneira como o Senhor tem nos ensinado, pela grandeza da nossa salvação. Obrigado porque nós cremos em Ti, somos Teus filhos. Obrigado porque podemos batizar os nossos filhos, porque eles fazem parte da aliança que nós temos com o Senhor, e a promessa também é para eles. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado na Tua palavra. Mantém-nos firmes, mantém-nos convictos de que não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe muito você, viu? E amanhã eu espero você para mais uma devocional. Amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe e até mais.